As paz, bom estarmos aqui nessa manhã, depois desse louvor, de adoração. Eduardo quase pregou aqui, Eduardo. Meu Deus, que coisa boa demais, podermos separar, esse tempo, de domingo aqui, logo pela manhã, e podermos estar aqui para adorar, louvar o Senhor. Temos alguns rostinhos aqui nessa manhã que ainda não conheço, outros eu conheço. Então eu quero já desejar você bem-vindo à igreja. Eu acredito que você já foi abraçado aí pela nossa equipe, que fica ali na porta, ali, a equipe do acolhimento. Mas que Deus possa já ter falado ao seu coração. E mediante a tudo aquilo que já foi falado nessa manhã, você está disposto a entregar a sua vida a Jesus? Eu quero te contar para você uma coisa: Ele já entregou a sua vida por você. Ele já te aceitou antes mesmo de você chegar aqui hoje, porque se você que ainda não tem Cristo, você chegou aqui hoje, chama-se graça preveniente. Ele já produziu algo no seu coração ou na vida de alguém para te convidar para estar aqui nessa manhã, para você participar de um culto, para você ouvir a palavra do Senhor. Queridos, isso nos mostra, como Deus nos ama. Como Deus te ama, como você é importante para Ele. Talvez nós não alcançamos, nós não pensamos nisso, nós estamos ocupados com tantas coisas, mas se esquecemos da principal, que é buscar a presença do Senhor. Eduardo falou aqui, sobre estarmos, sempre buscando a Deus, a importância de buscarmos ao Senhor. Talvez nós nos preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos com a principal, que é buscar a presença de Deus. E eu quero nessa manhã iniciar essa mensagem te fazendo uma pergunta: quais têm sido as suas expectativas hoje? Você acompanha a política do Brasil? Como é que você tem visto a nossa sociedade? Como é que você está vendo a economia do nosso país? Quais têm sido as suas expectativas? De um Brasil melhor, de uma sociedade melhor, mais segura, que gere emprego, que nos dê possibilidade, de, como Eduardo falou, de ter um carro, ter uma casa, ter condições de investir na nossa família. Quais têm sido as suas preocupações do seu dia a dia? Aonde você tem colocado o seu coração? Porque a palavra de Deus fala que nós falamos, daquilo que está no nosso coração. E do que mais você tem reproduzido, o que você tem mais falado nesses dias? Porque o que você mais fala é o que é mais importante para você, é o que é prioridade para você. Mas por que eu estou te fazendo logo essa pergunta? Porque quando nós pegamos o contexto, daquele período, quando Jesus ele veio ao mundo, você vai ver que as expectativas das pessoas que viveu naquele tempo eram as mesmas nossas. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vai ver que parece que é um ciclo, Parece que não muda as pessoas, muda os locais, mas as circunstâncias parece que não mudam. E também naquela época eles aguardavam também um Messias, um líder político. Eles esperavam uma pessoa que pudesse mudar a história de Israel, de Jerusalém. Por quê? Porque eles estavam sendo oprimidos pelos romanos. Então eles aguardavam naquele momento alguém que pudesse mudar a situação social da nação, que não é diferente nossa hoje. A nossa torcida é que levante bons governantes. Por isso que nós constantemente oramos, porque a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta a orar pelos governantes do nosso país. Mas o governante é bom, é ruim, não importa, mas nós precisamos orar, porque sabemos que quem toca o coração do homem é quem? É Deus. Nós cremos dessa forma. E naquela época não era diferente. Eles estavam buscando a sua independência. Eles também buscavam, um Messias que pudesse restaurar o reino, trazer justiça.
Quantas vezes nós também nos sentimos injustiçados, né, por tantas situações. Talvez você não tenha o salário que você acha que você merece. Você trabalha, quando chega no final do mês, chega boleto, não chega salário. E aí você se sente injustiçado. E as pessoas daquela época também, eles buscavam a prosperidade, eles buscavam emprego, buscavam soluções sociais daquela época. Muitos ansiavam um tempo onde Deus iria julgar as nações. Queridos, nós estamos vivendo em tempo de guerras. Graças a Deus, o Brasil não, mas quantos países hoje estão em guerras? Quantas mães estão chorando? Quantos pais estão desesperados? Filhos. Nós temos uma amiga lá na África, e hoje ela começou um trabalho, né? Hoje não, já há um bom tempo, mas ela teve que mudar a dinâmica do trabalho. Por quê? Por causa dos terroristas. Os terroristas estão matando os pastores. Os terroristas lá estão matando aqueles que levam a palavra e abandonando as crianças. E muitas crianças, elas estão indo para a prostituição. E o que ela está fazendo lá na África? Ela conseguiu um local, um terreno, e hoje ela está fazendo alguns quartos, uma casa, aonde que ela está pegando essas crianças. Ela viaja dias, às vezes para buscar uma criança, a qual os pais foram mortos por terroristas, por pessoas que não concordam com o cristianismo. E ela está trazendo essas crianças. Então, queridos, o mundo passa por situações assim. Às vezes nós achamos até que a nossa situação é muito ruim, mas quando você começa a olhar a situação a qual o mundo está passando, você fala: meu Deus, não chega perto do que eu passo. Então, Israel também, eles tinham essas expectativas. Naquela época existiam alguns grupos, como os essênios, que eles esperavam a purificação do templo, que eles esperavam que a religião realmente viesse cumprir o seu papel, porque até naquela época a religião ela estava corrompida. Olha que situação. Eles esperavam que o Messias, ele viesse com poder, trazendo cura, trazendo restauração. Queridos, o maior milagre é a transformação do ser humano. Talvez você chegou aqui nessa manhã com uma expectativa: eu vou na igreja hoje porque eu tenho uma enfermidade e eu creio que Deus pode me curar, e eu creio que Deus cura. Eu tenho visto pessoas que têm sido curadas. Mas entenda, o maior milagre é a transformação do ser humano. É Deus entrar no coração daquela pessoa com um coração duro, com outro entendimento, que ao longo da sua vida ela teve uma outra criação, veio de outras culturas, e Deus ele entra naquele coração e faz aquela pessoa mudar de conduta, mudar de vida, mudar de pensamento, mudar suas expectativas. Queridos, só Deus tem essa capacidade. Nem o médico, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, ele tem o poder de mudar o coração da pessoa. Ele pode até trazer algumas orientações, mas Deus transforma. Eu conheço milhares de pessoas que tinham uma vida totalmente destruída, uma conduta totalmente errada, e hoje, queridos, eles desfrutam de uma vida abundante, de uma vida em paz, de uma vida a qual até então eles não conheciam antes, porque eles não tiveram a oportunidade, ou eles não deixaram se dar a oportunidade. Mas hoje eles vivem uma vida abundante. Agora, interessante, né, que as expectativas eram as mesmas nossas, mas sabe o que eles receberam? Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 4 e versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 4 e versículo 5, diz assim: E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde
e montado num jumentinho cria de jumenta. É até engraçado, né? Tu imagina você cheio de expectativas, você colocando, né, a sua expectativa num homem, numa pessoa, porque quando eles viram Jesus fazendo aqueles milagres que somente Deus poderia fazer, eles acreditaram que Jesus poderia ser aquele rei como Davi, que viesse trazer a libertação de Israel, que pudesse mudar toda a condição econômica de Israel. Mas agora Jesus, ele vem em cima de um jumentinho. Poderia ser um cavalo imponente, né? Um cavalo que geralmente aponta para algo de guerra, né? Autoridade. Não, um jumentinho. Foi assim que Jesus chegou para aquelas pessoas. Mas por que isso? Porque Jesus, queridos, ele veio como um servo sofredor. Ele veio trazendo outras expectativas que talvez até então as pessoas não tinham ou não buscavam. Agora te pergunto, se Jesus chegasse hoje nessa condição, qual seria o seu olhar para Cristo hoje? Mediante aquilo que você espera de Deus, mediante as suas expectativas. Como é que você receberia Jesus hoje? Será que você rejeitaria como aquele povo rejeitou? Será que você nem olharia para ele porque você espera um Deus poderoso, um Deus cercado de anjos, um Deus que talvez com um raio na mão, né, como nós vemos nos filmes, né, um Thor da vida? E aí você vê uma pessoa humilde, com uma roupa humilde, com palavras humildes, montado num jumentinho. Agora, eu quero dizer para que Jesus veio, queridos. Querido, Jesus, ele veio para libertar a humanidade do poder do pecado e da morte. A Bíblia fala que aquele que não está em Cristo, queridos, não sou eu que falo, mas a Bíblia fala que aquele que ainda não reconheceu, não entendeu que Jesus veio para você. A Bíblia fala que Jesus veio para todos, para toda a humanidade, sem distinção, mas para todos aqueles que o receberam. Então, enquanto você não recebe, enquanto você não liga esse interruptor, enquanto você não tem esse contato com Cristo, enquanto você não reconhece, não é o aceitar a Cristo não, porque Ele já te aceitou. Você não precisa aceitar a Jesus, você só precisa reconhecer que Ele é Senhor da tua vida. Você só precisa reconhecer que Ele é o seu Pai, porque quando isso acontece, você está livre de duas situações, do pecado e da morte. Aí você vira para mim, pastor, mas eu não vou morrer mais? Eu vou ser eterno sobre a terra? Não. A Bíblia fala sobre o dano da segunda morte. A Bíblia fala que essa morte é morte natural para todo ser humano, para o crente, ou seja, para aquele que crê e para o que não crê, vai morrer. Não sabe o dia, não sabe a hora, o garoto saiu de casa, animado, rindo, brincando, talvez com um grupo de amigos, vamos lá para o parque de exposição, e o que aconteceu? Uma fatalidade. Ele estava esperando isso? Ele provocou isso? Não, aconteceu. Então nós precisamos entender que a morte física ela chega para todas, mas a Bíblia ela nos promete uma eternidade. O que a palavra do Senhor te promete é que você não vai passar pelo dano da segunda morte. Jesus ele veio te oferecer perdão e reconciliação. Jesus hoje, através dele, o preço que ele pagou na cruz, que nós não teríamos como pagar, ele hoje nos reconciliou com Deus. É como a humanidade tivesse de mal com Deus, ou Deus de mal com a humanidade, mas em Cristo nós voltamos a ter um relacionamento. Nós voltamos a ter o relacionamento que Eduardo falou ali, de você sentar e bater um papo com Deus.
de puxar uma cadeira vazia e falar: Jesus, senta aí, que eu quero abrir o meu coração. Eu quero falar para o Senhor o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E queridos, quantas pessoas nessa manhã está aqui hoje, arrumadinho, bonitinho, mas está com seu coração aflito, está angustiado, não sabe o que vai acontecer depois que você sair daqui, não sabe como vai ser a sua semana, está sem direção. E queridos, quando nós não conhecemos a Cristo, porque Ele tem o poder do amanhã, Ele sabe o que vai acontecer amanhã, Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, Ele tem esse poder. E quando nós conhecemos a Cristo, a primeira coisa que Ele traz no nosso coração chama-se paz, porque Ele fala assim: ó, fique em paz que eu estou no controle. Pode dormir, coloque a sua cabeça no travesseiro, que eu estou no controle. Porque é Ele que abre porta e é Ele que fecha a porta, querido. É Ele. Às vezes nós achamos: ah, não, pastor, se eu não trabalhar, ah, pastor, não, se eu não fizer. Eu não estou falando que nós não temos participação, não, claro, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer um curso. Mas quantas pessoas hoje estão formadas e não estão trabalhando? Quantas pessoas fizeram uma faculdade e hoje não estão trabalhando, não estão fazendo aquilo que elas projetaram, aquilo que elas investiram para fazer? Agora eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é aquele que abre portas. A Bíblia fala que os sinais seguirão aos que crerem. Queridos, quando nós cremos, não é que você tem que ficar parado esperando cair do céu, não. Mas o sinal vai bater lá na porta da tua casa: hoje eu estou aqui para te abençoar, hoje eu estou aqui para te favorecer, hoje eu estou aqui para mudar a sua história, hoje eu estou aqui para fazer tudo diferente. Porque é assim que acontece. Tem acontecido comigo, tem acontecido com várias pessoas aqui. Então, queridos, Cristo, Ele veio trazer isso, essa liberdade, essa libertação. Em vez de um reino político, Jesus, Ele veio anunciar o reino espiritual, que começa no coração daqueles que creem, daqueles que se arrependem. Queridos, o reino de Deus, ele começa no nosso coração. Tanto é que a transformação, ela não começa pela parte exterior, ela começa pelo interior. Ela começa de dentro para fora. Aquilo que eu fazia, eu não quero fazer mais. Por isso que muitas vezes há conflitos. Na minha casa, eu fui o primeiro a me converter. Numa família onde o pessoal gostava de tomar uma asinha no final de semana, fazer um churrasco. Pessoal do churrasco. Queridos, foi uma crise. Uma família a qual a religião era diferente. Foi uma crise. Mas essa crise, queridos, salvou o meu pai. Essa crise salvou o meu irmão. E tem salvado a família. Foi essa crise que eu tive que suportar naquele momento. Porque até aqueles amigos que se diziam amigos, que eu tinha na época, foram embora. Aqueles amigos, amigos de noitada, amigo de bagunça, amigo de sair de moto, viajar de moto. Eu gostava demais de viajar, sair por aí de moto. Sumiu, desapareceu. Tem pessoas que não falam comigo até hoje. Tu acredita nisso, Eduardo? Eu nem sei porquê. Eu já fui lá pedir perdão. Falei: meu querido, se eu te fiz alguma coisa, tu me perdoa. Não sei, não quer falar comigo. Fiz a minha parte, não sei. Mas essas pessoas, sabe por que sumiram? Que automaticamente começou uma transformação no meu interior, queridos. Eu já não queria mais concordar mais com o pecado. Eu já não concordava mais com aquilo que eu fazia antes. Eu já não queria gastar meu dinheiro naquilo que não era pão. Porque quantas pessoas recebem o salário na sexta, às vezes nem chega no domingo. Não é verdade? Quantas pessoas que acontece isso? Recebe na sexta, não tem nem no domingo, não chega o salário. Gastou tudo.
Mas, queridos, quando Cristo entrou na minha vida, eu comecei a aplicar o meu dinheiro naquilo que é pão, naquilo que traz retorno. Eu comecei a aplicar na minha família, aplicar nos meus sonhos, aplicar nos meus projetos, aplicar na minha formação. E aquilo começou a me dar retorno. Você está vendo como é que Cristo muda a nossa vida? Que essa mudança, ela começa aqui, ó, dentro de nós. Foi isso que Cristo veio fazer. Cristo, queridos, Ele veio revelar um Deus, um Pai amoroso, que está acessível. Ele nos chamou a viver como filhos, queridos, não como criatura. Aí você fala, pastor, peraí, eu não sou criatura. Entenda bem. Vou colocar aqui um exemplo para você. Vamos dizer que o Eduardo aqui é meu pai. Meu pai físico, vamos dizer que seja. Só que enquanto ele não reconhecer a paternidade, ele não me aceita. Eu posso dizer para todo mundo, Eduardo é meu pai. Mas enquanto ele não reconhecer, queridos, eu vou ser um filho bastardo. Eu não vou ter nada dele. Talvez Eduardo lá tenha uma herança. Talvez Eduardo lá tenha dinheiro, tem prosperidade, que ele poderia investir na minha vida. Mas enquanto ele não me reconhecer, eu não vou ter nada dele. E, queridos, nós só somos reconhecidos como filhos quando nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não há outro meio. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem compreender? Que não tem jeito. Ah, pastor, mas eu sou bonzinho. Querido, ser bom deveria ser a qualidade de todo ser humano, independente da religião. Independente da religião, deveria ser uma qualidade do ser humano, ser bom. Ah, pastor, mas eu ajudo muita gente. Parabéns, qualidade de ser humano, ajudar o próximo. Ah, pastor, estamos ajudando milhares de crianças aí ao longo desses 20 anos. Cristo, é mérito dele, somente ele. Jesus, queridos, ele veio me oferecer, a mim e a você, um propósito de vida. Ele veio nos oferecer paz, ele nos veio oferecer esperança. Como eu falei aqui, quantas pessoas talvez nessa manhã estão aqui, angustiadas, ansiosas, sofrendo de ansiedade, talvez num processo de depressão. Mas Cristo veio nos trazer paz, paz que o mundo não tem como nos oferecer, paz que a prosperidade não consegue te oferecer, porque se fosse assim, não teria muitos ricos se suicidando, não teria rico em depressão. Então você vê que dinheiro não é a solução, mas Cristo é a solução. Queridos, Cristo, ele veio nos ensinar um estilo de vida baseado no amor, na humildade, na misericórdia. Não é pelo que você veste, não é pelo que você tem, mas é pelo que você é. E tem pessoas achando isso, né? Ah, se eu tiver dinheiro, aí eu vou lá, né, fazer meus vídeos no YouTube para monetizar e ganhar dinheiro. Legal, bacana, se você consegue. Mas isso não vai te fazer feliz. Ah, mas eu vou poder comprar um carro importado. Queridos, isso não vai te fazer feliz. Ah, eu vou poder ter uma moto muito bonita. Queridos, isso não vai te fazer feliz. Isso é somente uma ilusão. É somente algo temporário. É algo somente para aquele momento. Eu lembro-me quando jovem, eu saía nas madrugadas, né? Eu tinha lá meu carro, tinha minha moto, saía, quando voltava para casa, eu encontrava um vazio dentro de mim. E sabe qual era o meu desejo? Voltar para a madrugada de novo, só que não tinha madrugada, o dia raiou, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir meus afazeres. Aí eu ficava ansioso para chegar à noite de novo. Por quê? Porque existia um vazio dentro de mim, e talvez esse vazio está dentro de você também. Talvez falta algo dentro de você. Sabe como é que eu me via? Um quebra-cabeça faltando uma peça. Ou seja, não estava completo.
Tinha carro, tinha moto, tinha uma boa profissão, solteiro, tinha tudo. Viajava para onde eu queria, fazia o que eu queria, tinha dinheiro no bolso. Mas um quebra-cabeça faltando uma peça. Quando saía do meio dos amigos, daquele ambiente que me deixava feliz, lá do pagode, né? Daquele baile, voltava para casa, solidão. E por isso que muitas pessoas hoje, né, elas ficam abraçadas a um vício. Por quê? Porque elas tentam completar essa solidão. Eu quero chegar sexta-feira, porque sexta-feira nós vamos fazer um churrasco e um pagode. Legal. O churrasco, o pagode, sem problema. Mas você não pode viver de pagode e de churrasco. Aí você fala, pô, segunda-feira, o pior dia da semana. Ai, meu Deus. Mas sabe por que isso? Porque você está tentando, buscando saciar a sua carne com aquilo que não sacia. A fome vai ser constante. Você vai estar sempre com desejo de voltar novamente. Por quê? Porque não sacia. É que nem o vício. Você toma lá a tua cerveja, passou aquele momento, tu quer tomar outra cerveja. Aí tu fica tonto, tu dorme, aí tu chega à noite e quer tomar outra cerveja. Por quê? Porque você precisa saciar, isso é uma fuga. E às vezes nós não sabemos disso. Que você está se autodestruindo. Por quê? Porque hoje você está agarrado em situações que somente te completam naquele momento. Mas quando aquilo passa, quando aquele momento passa, você vê que tem que voltar novamente. Tem que voltar novamente, voltar novamente, voltar novamente. E aí isso acontece? Você se torna um viciado. Na alimentação, no cigarro, na bebida, nas drogas, no sexo. Que na verdade tudo isso é uma forma de você tentar completar esse vazio que está dentro de você. Mas hoje, nós estamos trazendo aqui uma proposta, queridos, de você completar esse vazio, sem você precisar de substância química, sem você precisar de churrasco e pagode toda semana, sem você precisar se prostituir, sem precisar fazer coisas erradas. E pelo contrário, vai te saciar ao ponto de você poder pegar tudo aquilo que você tem e poder investir em aquilo que vai te trazer crescimento, vai ser bênção na sua vida, vai fazer você realizar os seus sonhos. É isso que Jesus veio trazer. Jesus, queridos, ele formou uma nova comunidade de fé. Eu falo que ser cristão é um estilo de vida, que é bom demais. Aquele que não conhece, talvez critica, fala, cristão não pode nada. Eu não sei se não pode nada. O que você quer dizer que não pode nada? Talvez nós não fazemos algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O cristão, o crente é a pessoa mais livre do mundo, que pode fazer tudo, só não quer. Nós podemos fazer tudo, sabe por quê? Nós não temos vício. Então, é errado. Mas vão dizer, eu vou lá tomar cervejinha. Posso. Mas eu não tenho vício, eu falo, eu não quero. Eu posso pegar um copo assim, até cheirar, e jogar fora. Eu não tenho vício. Eu não estou preso naquilo. Aquilo não me seduz. Então nós, como cristãos, queridos, somos livres. Porque tem pessoas que falam assim, não, pastor, no dia que eu quiser parar de beber, já conheço essa história. No dia que eu quiser, eu paro de fumar. Eu conheço essa história. Eu conheço a história. Isso não é verdade. Mas Cristo te liberta. Cristo te dá vida. E eu quero nessa manhã trazer para você uma reflexão. O que você espera mais de Deus? O que você tem esperado do Senhor? O que você espera para mudar a sua vida? Aonde estão as suas expectativas? Na força do seu braço? No seu entendimento? Na tua sabedoria? O que você tem feito, querido, com aquilo que Deus tem te oferecido? A oportunidade que o Senhor está te dando nessa manhã, de você ter uma vida transformada, de você ter uma vida dos sonhos.
porque está em Cristo e ter vida dos sonhos. É só você olhar para a tua comunidade onde você mora, aquela pessoa que se converteu verdadeiramente em Cristo. Olha a conduta dela hoje, olha o que ela tem. Queridos, o maior exemplo para mim chama-se Carlos Henrique. Quantos conhecem o Carlos Henrique? Para mim é o maior exemplo. Ele tem uma história, mas vai ver onde ele está hoje. Inaugurou seu salão. Olha, que legal. Tem uma casa lá em Barra do Piraí. Foi para lá, inaugurou o salão. Uma pessoa que talvez a sociedade olhava para ele, é um viciado. Mas ele acreditou em Cristo. Ele se deu uma oportunidade. Se libertou do vício. Eu participei da caminhada na vida dele. Até o ponto dele falar: pastor, realmente, eu vou me render, eu não consigo mesmo por mim mesmo, eu preciso para uma casa de recuperação. Foi para a casa de recuperação, se tornou um melhor aluno. Sai da casa de recuperação, voltou a estudar, se formou. Não tinha carro, tirou a habilitação, comprou um carro. Depois trocou de carro, pegou um carro mais novo. Queridos, passou a vida inteira cheio de oportunidades, jogou tudo fora, no vício. Ou seja, tentava suprir aquele vazio interior com o vício, com as drogas, mas não conseguiu. E hoje está lá, com a casa, com um salão, cortando seu cabelo, louvando a Deus, cheio de vida, cheio de projetos, cheio de sonhos. É isso que Cristo faz na vida do ser humano, quando Ele permite Deus fazer. Porque que Deus é esse, né? Olha só, é um Deus que não te obriga a nada. Tu imagina isso? É um Deus que não te opõe a nada, não te... você é obrigado, você tem que usar esse cordão porque vai te proteger. Não, tu tem que usar essa camisa que vai te proteger. Não, bota essa roupa íntima que vai te... Queridos, que isso? Nosso Deus é superior a todas essas coisas. Você não precisa disso. É só você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. É só você levantar a sua mão e falar: eu quero esse Deus. Eu quero me dar essa oportunidade. Eu quero dar essa oportunidade à minha família. Eu quero concluir, queridos, trazendo 3 conselhos. Primeiro, trabalhe, conquiste, isso mesmo, lute pelos seus sonhos. Lute. Se você tem sonho, queridos, priorize eles. Mas não deixe com que essas coisas tirem o primeiro lugar na tua vida. Não deixe que essas coisas tirem o primeiro lugar de Deus na sua vida. Não deixe. Entenda que Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar. A palavra do Senhor lá em Eclesiastes, Salomão, ele nos chama a atenção, ele fala assim, lembre-se do seu Criador. Eclesiastes 12:1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e antes que se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Sabe o que Salomão está falando? Não deixe você envelhecer para você descobrir a Cristo. E muitas vezes acontece isso. Meu pai, ele já foi conhecer a Cristo já no finalzinho da vida dele. Aprontou todas, tomou todas, fez tudo aquilo que ele queria fazer na vida, que ele achava que era viver a vida. Mas só se autodestruiu. Destruiu a família, destruiu tudo. Aí no final da vida ele reconhece a Cristo. Graças a Deus que ainda deu tempo. Por quê? Porque eu fui dar um beijo no meu pai com uns 20 e poucos anos de idade. Meu pai se tornou meu amigo. Um alcoólatra que se tornou meu amigo. E ainda ele se deu essa oportunidade de conhecer a Cristo, de viver família, de viver relacionamento, de ter prosperidade, de ser abençoado. Então Salomão fala assim para mim e para você: não deixe os dias maus chegarem, quando você não tiver mais possibilidade de desfrutar aquilo que Deus tem para você. E às vezes nós deixamos passar. Não, isso é para amanhã. Não, isso é para o outro dia. Não, queridos, o dia é hoje. Entenda isso. O dia é hoje de você reconhecer a Cristo. O dia é hoje de Deus mudar a sua história. O dia é hoje de você falar assim: eu quero
e você começar a desfrutar do melhor de Deus. Deus tem portas abertas para você. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você não entende isso? Tu está entendendo? Talvez você fale assim: pastor, meu sonho é ter uma casa própria. Mas Deus quer te dar uma mansão. Meu sonho, pastor, é ter um furgão. Deus quer te dar um ônibus. Você está entendendo? Você consegue entender isso? E aí está tudo retido. As bênçãos estão retidas, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu o processo. Aí você está lutando, você está se matando, e talvez você vai ter que viver a vida inteira com o seu furgãozinho, porque foi o máximo que você chegou com a força dos teus braços. Mas Deus queria te dar um ônibus. E aí você passou a vida inteira, né? Se matou, trabalhou, conquistou, legal, bacana. Mas Deus queria te levar mais além. Deus queria, entenda isso, tem portas abertas para você. Tem emprego de excelência para você, tem salário de excelência para você, tem prosperidade para você, tem vida abundante para você. Então, priorize o Senhor. Não deixe Ele em segundo plano. Não deixe Ele em segundo plano. Segundo conselho, ele continua nessa manhã. Há uma frase que os pais diziam muito assim, né? Parece que você está com a cabeça na lua. Né? Quando ia dar uma bronca no filho, né? Vicente, parece que está com a cabeça na lua, rapaz. Você quer que a palavra do Senhor nos ensina? Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Queridos, isso aqui tudo passa. Mesmo que você queira os seus sonhos, mesmo que você tenha projetos de vida, isso aqui tudo passa. Tudo passa. Tudo vai ficar aqui. Entenda isso. Então mantenha a tua cabeça no céu, nas coisas celestiais. Priorize as coisas celestiais. E terceiro e último, valorize o preço que foi pago por você. Jesus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Eu gostaria que tivesse outro caminho. Vou ser sincero com você, sabe por quê? Eu tenho muitas pessoas, amigos de escola, que se perderam e morreram. Eu gostaria de poder orar por eles e colocar eles no céu, ou levar eles para um local, preparar eles, né? Mesmo depois de morto, levar para o céu. Não existe outro caminho. Eu gostaria que esses meus amigos tivessem a possibilidade de nascer de novo. Mas a Bíblia fala que não existe esse processo. É a palavra de Deus que fala. Que só existe um caminho de chegar a Deus, que é através de Jesus Cristo. Aqui ele fala que Ele é a única verdade, queridos. Tudo aquilo que o mundo conta, talvez até o que os teus pais te ensinaram, que também não é culpa dele, porque eles também não souberam. Talvez eles aprenderam errado, ou não aprenderam. Talvez está errado. E te ensinaram outro caminho, uma outra direção, fazer de outra forma. Mas a Bíblia fala aqui que a única verdade é Jesus Cristo. Não tem verdade fora de Jesus. Então tudo aquilo que fala fora de Jesus, queridos, a Bíblia fala que não é verdade. A vida, Jesus é vida. E Jesus te chama a ter vida nessa manhã. Jesus te chama a ter vida abundante, que começa aqui na terra e termina numa eternidade. Jesus, Ele te chama nessa manhã, você fazer uma reflexão. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Mas Jesus, Ele te chama a você ter essa reflexão. Como é que está a sua vida hoje? Você está satisfeito? Você está alegre? Você está feliz? Você é uma pessoa feliz, independente das circunstâncias? Quando você sair daqui da igreja, você voltar para sua casa, você se sente feliz dentro da sua casa?
Você se sente feliz com a sua família te completa ao ponto de você falar assim, não quero largar minha família hoje para estar ali na esquina do bar. Porque quantas pessoas que não conseguem ficar na família, porque não tem um bom relacionamento com a esposa, não tem um bom relacionamento, não sente paz dentro do lar e precisa ir para algum local. Eu preciso ir lá tomar uma gelada para desaparecer, para conversar com os amigos. Fuga. Mas eu quero dizer para você, Jesus muda a nossa história.